Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento o digno relator, os demais julgadores, também cumprimento o representante do Ministério Público, pessoa que eu estimo muito, o Dr. Maurício, a senhora secretária, os colegas advogados que aqui estão presentes. Eu tenho um tempo muito curto e gostaria, senhor presidente, já está compartilhado parcialmente aí na tela, de transmitir para os colegas, para os julgadores, que não tive oportunidade de conversar ontem, um vídeo de 1 minuto e 30 que eu recortei da audiência objeto do habeas corpus. Se o senhor me autorizar, eu já começaria com esse vídeo. Está nos autos, está nos autos. O som está saindo? Pois não, doutor, autorizado, está nos autos, né? Excelência, eu protesto também contra esse depoimento. Está registrado, doutor, mas fica indeferido, porque não são culpados. Deve ser feito na forma do artigo 326, pode processo penal. Doutor, você tem de defesa trabalhada posteriormente. Mas a senhora deferir esse pedido do Ministério Público, fica prejudicada essa... Achei que o som saísse aqui. Ainda fica deferida, tá bom, doutor? Você pode... Eu não estou entendendo nada que está passando, não. Eu posso esclarecer do que se trata. Isso aí é a audiência no qual a juíza permite que o Ministério Público mostre as identidades funcionais dos acusados para as vítimas fazerem o reconhecimento. Resumindo é isso, né, doutor? Como diz aquele ditado, né? Às vezes as imagens falam mais do que as palavras e também o ocorrido. Fiz questão vou interromper aqui, por essa questão técnica de não estar saindo o som. Então eu vou interromper aqui o vídeo. Pronto. Essa foi uma audiência, senhores julgadores, em que, durante a audiência, doutor Maurício, o promotor de justiça, que nós conhecemos, um acadêmico, uma pessoa que respeito muito, requereu à juíza que os acusados fossem reconhecidos por fotografia. Não na forma do artigo 226, sequer se preocupando em mostrar um leque de fotografias para que a vítima ali apontasse quem fez o quê e de que forma. Não, simplesmente mostrou a fotografia inerente à pessoa e falou, é esse. É claro que quando o promotor de justiça fez esse requerimento, eu protestei imediatamente. Não poderia deixar que esse reconhecimento fosse feito dessa forma, por fotografia, em juízo, até porque era interesse da defesa também proceder ao reconhecimento. Então, necessário se fazia uma audiência específica para que esse reconhecimento fosse feito na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal. E a juíza indeferiu e permitiu que o promotor apresentasse essas fotos, e essas fotos foram apresentadas. A palavra foi retornada para mim, para fazer as perguntas para a suposta vítima, e como eu tenho de costume, até em respeito ao judiciário, quando eu protesto contra uma determinada decisão do magistrado, eu procuro sempre fundamentar, para não ficar aquele protesto a esmo. E aí a palavra foi passada para mim, eu protestei, ratifiquei o protesto, melhor dizendo, e fundamentei as razões pelas quais eu estava ali protestando, e aí teve uma pequena discussão com a magistrada, e terminada essa audiência com o reconhecimento realizado. Posteriormente, o assistente do Ministério Público peticiona, solicitando que seja marcada uma audiência para reconhecimento. Eu me insurjo novamente, não. Houve a contaminação. Não se pode mais realizar esse ato processual. Esse meio de prova não se pode mais ser realizado. É como, senhor presidente, você colocasse uma gota de veneno na água. Você colocar uma gota de veneno num copo da sua água, o senhor não vai poder beber aquela água. Essa água vai ter que ser descartada, vai ter que ser colocada uma outra água, mas aquela água não volta mais. Essa é a essência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Aliás, isso vai para além do direito, isso entra na psicologia, a psicologia da memória da testemunha e da vítima. É óbvio que o que aconteceu naquela audiência contaminou o que seria eventualmente convalidado numa audiência judicial. Então, o assistente do Ministério Público, percebendo a ilegalidade, talvez, e aí é uma opinião pessoal, percebendo a ilegalidade ocorrida na audiência, peticiona a posteriori para que o reconhecimento fosse convalidado em juízo. E é óbvio que a defesa não pode concordar com todas as vezes com esse estratagema. Nos insurgimos. Todavia, a magistrada determinou a audiência de reconhecimento e foi mais longe. Sabendo que os acusados não tinham interesse de submeterem-se a uma prova contra si, porque a prova seria contra si, já que contaminada, determinou de imediato as suas conduções coercitivas. Mais uma afronta ao artigo 260 do Código de Processo Penal, que o STF já declarou a inconstitucionalidade de condução coercitiva para o interrogatório. Por quê? Isso foi na época da Lava Jato, na DPF 444. O STF assim entendeu porque na época se tentou conduzir coercitivamente um dos principais acusados da Operação Lava Jato para interrogatório. E se ele tem o direito de ficar calado, se ele tem o direito de não produzir prova contra si, qual o objetivo dessa condução coercitiva? Para quê? Para demonstração de poder?
Ele pode se calar, movimentar uma máquina estatal para isso. Por quê? Por isso que o STF entendeu como inconstitucional ou não recepcionado pela Constituição essa parte do artigo 260 do Código de Processo Penal. E a magistrada, com fulcro nesse mesmo artigo, não obstante a ilegalidade já apontada, determina a condução coercitiva dos acusados para que ali compareçam e submetam-se forçadamente, coercitivamente, a um reconhecimento. Logo, óbvio que se ele tem um direito de ficar calado e não produzir prova contra si, e esse direito é um direito internacionalmente reconhecido pelos tratados, não só pelos tratados, mas também pela própria Constituição Federal, nenhum deles estariam obrigados a submeter a esse procedimento. Então vejam que, nesse caso concreto, não obstante a ilegalidade ocorrida em audiência, também essa ilegalidade da audiência foi aquela gota de veneno que contaminou toda a água e impossibilitou uma convalidação, porque aquela água não pode voltar atrás. Impossibilitou-se uma convalidação, retirando, inclusive, um direito da defesa. A defesa perdeu, houve uma perda do direito de também produzir prova em seu benefício, se não estivesse ela contaminada. A defesa apresentou um antídoto em audiência. A defesa, até não mais poder, suplicou à magistrada que assim não procedesse. Infelizmente, senhor presidente, nós não temos mais a correição parcial. Somos obrigados a lançar mão de habeas corpus para corrigir erros improcedendos básicos. Isso é comezinho. Qualquer acadêmico de direito sabe como se procede um reconhecimento judicial. Aliás, o CNJ baixou uma resolução tratando exatamente da matéria. Por quê? Porque o STJ, senhor relator, constantemente, reiteradamente, tratou de entender como relevante o ato de reconhecimento na forma do artigo 226 e encaminhou um expediente ao CNJ, e o CNJ baixou um provimento, e esse provimento regula o reconhecimento a ponto de ser emitido, publicado, uma cartilha. Isso está em cartilha para ser manuseado por qualquer criança. E me sinto triste em vir aqui solicitar a anulação de um processo. Poderia guardar essa carta na manga, senhor presidente, e deixar para anular o processo todo, lá na fase das alegações finais, ou quem sabe em apelação criminal, mas não. Com respeito ao judiciário, estou vindo aqui para que esta corte declare a nulidade, declare a impossibilidade de realização ou de tentativa de convalidação desse meio de prova que é o reconhecimento, haja vista a contaminação ocorrida em audiência pretérita. Não obstante, senhor relator, a questão da condução coercitiva, de forma subsidiária, vir também ser objeto do habeas corpus. E por isso que eu insisti na sustentação oral, porque essa declaração de impossibilidade de realização dessa prova de reconhecimento, se a magistrada quiser condenar ou absolver, ela pode se utilizar de outros meios de prova, mas dessa não. Nós temos vários meios de provas admitidos no direito, mas essa, infelizmente, não só sobre o aspecto, sobre o viés jurídico, por afronta ao artigo 226, mas sobretudo pelo aspecto psicológico, contaminação da memória da vítima, ou da memória daquele que se dispõe a supostamente reconhecer os seus agressores, essa modalidade, esse meio de prova, lamentavelmente está contaminado. Por isso que a defesa vem aqui perante vossas excelências, para que haja uma declaração de impossibilidade da produção desse meio de prova pelos motivos aqui alinhavados. E óbvio, não sendo esse a priori o entendimento da corte, como adiantou sua excelência, o relator, que seja impedido a possibilidade de condução coercitiva para a prática desse ato, porque os acusados não são obrigados a produzir prova contra si, prova essa já contaminada. Obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto. Essa palavra é o relator, doutor Rogério. Inicialmente, tem uma questão que precede aos pleitos formulados pelo impetrante. Dependendo-se do acórdão de habeas corpus números 5163931-34, julgado em 16 de abril de 2024, que os componentes da primeira Câmara Criminal, por maioria, conheceram parcialmente da ordem e nessa extensão concederam-na parcialmente para anular a audiência de instrução realizada no dia 12 de março de 2024, justamente a audiência onde houve a apresentação das carteiras. E estabeleceu o prazo máximo de 90 dias para a conclusão de todas as cautelares requeridas pelo Ministério Público e assistente à acusação nos autos de números 520-12-14, 50 e 520-12-70/83. Ou seja, haviam provas que a defesa entendia que seriam necessárias serem produzidas, o término da produção dessas provas, para que ela pudesse se manifestar na defesa de forma mais eficiente, e essa Câmara atendeu esse pedido, anulou aquela audiência que foi realizada, estabeleceu um prazo máximo para que fossem produzidas tais provas e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas antes que a instrução processual continuasse.
né? E, posteriormente, ainda houve um embargo de declaração. Posteriormente, ainda houve embargo de declaração desse mesmo acórdão, e nesses embargos foi explicitado que todos os procedimentos autorizados nas medidas cautelares deverão ser previamente concluídos antes de se prosseguir